Estamos aqui nessa manhã de Escola Bíblica Dominical, para estudarmos junto a Palavra do Senhor, crescermos, né? E eu estava me perguntando, mas a igreja fechada, as igrejas fechadas. Aí depois eu tive assim um pensamento, por que a igreja fechada? A igreja não somos nós? Aí começou a fluir alguns pensamentos na minha cabeça. O que estaria fazendo eu como igreja? Se eu estaria cumprindo o papel de igreja, se eu estaria cumprindo a vontade do Senhor, se eu estaria cumprindo o meu papel como discípulo do Senhor Jesus Cristo. Aí me veio algumas perguntas e algumas respostas. Mas como que eu posso evangelizar nos dias de hoje? As pessoas com medo, as pessoas todas desconfiadas, sem querer receber. Aí eu fiquei pensando, por exemplo, que bênção maravilhosa do Senhor, essa ideia que os irmãos tiveram, né, de criar essa mídia na igreja para que nós pudéssemos estarmos, mesmo à distância, mais perto dos irmãos, para aprendermos mais uns com os outros. Isso me deixou muito alegre, mas também eu continuei naquela outra pergunta. Eu poderia fazer algo mais para Deus? Como igreja, saindo das quatro paredes, eu poderia fazer algo mais? Aí me veio logo um pensamento. O que tenho feito com meus filhos em casa? Meus netos, as pessoas que nos arrodeiam, que temos a oportunidade, mesmo com restrições, de estarmos perto. Temos feito um trabalho como igreja? Eu perguntei, será que eu estou sendo falho como igreja? E cheguei a pensar, estou sendo falho como igreja. E me veio aquela alegria de ver que o Senhor me mostrou inúmeras situações que eu poderia ser útil como igreja, que vocês também poderão ser úteis como igreja, cumprindo o seu papel de igreja, cumprindo o seu papel de discípulo do Senhor. Mas, irmão, como é, meus queridos, muitas vezes tem crianças que estão na frente da televisão a manhã toda, a tarde toda, e as pessoas ocupadas ali, que acham muito mais cômodo, mais fácil, não está quietinho, está dentro de casa. A gente não sabe o conteúdo que essas crianças estão assistindo, muitas vezes a nossa ausência. Aí vem também uma outra coisa que é boa por um lado e ruim por outro, porque tudo tem seu preço, né? Então, assim, o celular, o que nossas crianças têm visto, o que nossos jovens têm visto, o que temos visto, o que as pessoas que estão ao nosso alcance têm visto. Então, eu pensei, como igreja, eu posso ajudar essas pessoas, eu posso estar falando para meus filhos, meus netos, do amor de Cristo, e não esperar só quando tiver o trabalho na igreja, quatro paredes. Até porque a educação dos nossos filhos, dos nossos netos e as pessoas que estão ao nosso redor é nossa responsabilidade. Me veio a pensar assim, como vai ser as cobranças do Senhor para cima de mim como igreja, para cima de uma outra pessoa, de um outro irmão, que às vezes não se alertou para fazer um papel como igreja. Por exemplo, em Provérbios 22:6, fala que nós temos que ensinar a criança o caminho que ele deve andar, né? E quando ele crescer não vai se desviar deles. Olha que coisa boa. Devemos fazer isso com as nossas crianças, também com os nossos jovens, né? Eclesiastes também fala, 12:1, que temos que lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade. Então a Bíblia é tão completa que ela já sabe que os jovens têm mais vigor, mais força, que devemos fazer isso na nossa juventude. Então nós, como igreja, temos que estar ensinando para a nossa juventude. Não esperar só quando tiver o culto na nossa igreja de quatro paredes. Nós, como igreja, podemos fazer a obra do Senhor onde quer que estejamos. E com certeza, quem não é capacitado, o Senhor capacitará. Porque o Senhor não chamou capacitado, mas Ele capacita cada um de nós. Então nós temos que se comportar como discípulos do Senhor, fazendo a obra do Senhor. E não porque falar também às pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes nós vamos passando na rua, encontramos uma pessoa, ali pode ser uma oportunidade de falarmos de Deus, ele de um lado da rua e a gente do outro. Porque às vezes a gente se comporta dessa forma com outros assuntos.
naquele comércio que você vai comprar suas coisas, naquela farmácia que poderão ir para comprar algum remédio. Então, onde você for como igreja, você tem que executar o seu papel como igreja. Por quê? Também em 1 João 2,6 fala: aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Olha aí. Então, se nós como igreja dizemos que estamos nele, nós também temos que andar fazer como ele fez. Então, meus irmãos, fica aqui o nosso alerta. Não estamos tendo o nosso culto presencial, mas como igreja, onde nós estamos, nós podemos realmente executar esse papel de igreja, de discípulo do Senhor. Como igreja primitiva, nós temos que ver como que comportavam os irmãos naquela época, né? Por exemplo, hoje, às vezes a gente pode até ficar pensando: estou com saudade dos nossos encontros na igreja, dos cultos, dos abraços aos irmãos. Queridos, como igreja, nós temos que nos adaptarmos à época que estamos vivendo. Na igreja primitiva, se fazia um trabalho de casa em casa, ainda era escondidos. E escondidos. Não poderiam estar falando de Deus, do Senhor Jesus Cristo, em público, porque eles eram perseguidos. Então, como igreja hoje, e nós temos a liberdade de falar, não precisamos nem estar escondidos, nós temos que estar estudando a Bíblia com a nossa família, com as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes a gente se depara aí com famílias da igreja que são uma família numerosa, poderão estar fazendo seus pequenos grupos em casa, né? Poderão estar fazendo assim, exercendo o multiplicar da igreja. Nós temos que multiplicar a igreja mesmo na nossa casa. Eu tenho certeza que alguns irmãos estão bem confinados, mas tem outros que estão tendo acesso à casa de parentes, a um trabalho. Então, por que não fazer uma reunião afastada? Poderão ter a reunião com seus parentes, a pessoa vizinha ali que quer ouvir a palavra, porque esse é o papel da igreja. Então, se hoje nós não estamos podendo fazer os cultos presenciais, vamos fazer como a igreja primitiva fazia, na casa de cada um, né? Então, nós podemos fazer como igreja hoje o nosso papel. Como igreja, nós temos que ter a certeza que onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, a palavra diz que ali ele estará. Também vemos que um passo muito grande, um avivamento muito grande que a igreja primitiva teve, não foi na igreja nas 4 paredes. Então nós vemos assim, para um avivamento na sua família, um avivamento com seus vizinhos, um avivamento na tua igreja, o Senhor Jesus Cristo não precisa das 4 paredes para ele operar. O Espírito Santo já está habitando em cada um de nós. Olha que maravilha! Então, meus queridos, nós temos que fazer exatamente isso. Alegrar o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo de quem? Do nosso Deus, que nos deixou como Consolador. Meus irmãos, olha o conforto que o Senhor nos deixou. A responsabilidade nossa só é de falar do amor de Jesus, de quem Ele fez e quem Ele faz. Agora, de convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado, não ficou com nós, humanos, mas com o Espírito do Senhor. Oh, glória! Então, meus irmãos, é isso aí. Nós vamos exercer o nosso papel como igreja, alegrando o Espírito Santo que habita em nós, falando das pessoas do amor de Cristo, não ficando só para nós mesmos. E nunca nos abatendo. Estou sentindo falta do irmão, estou sentindo falta do pastor, estou sentindo falta da minha igrejinha. Meus irmãos, a nossa igrejinha é onde nós estamos. A Bíblia fala, eu volto a repetir, onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Não deixarei vocês só. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nessa manhã tão bela, como a gente vê aí os pássaros cantando e se alegrando. E nós devemos também, como igreja, estar com essa paz, a nossa consciência tranquila de que estamos trabalhando e fazendo a vontade do Senhor. Amém.